Vamos bater um papo aqui. Bom, tem uma água de coco aqui, né? Muito bom. E meu pai falou assim, não tem como você sair, você vai largar um emprego fixo. Quando o médico ele se coloca nessa situação de atender convênio, ele não tem como entregar uma experiência diferente pro paciente, Vitor. Né? E eu nunca peguei a questão de, tô numa cidade de 30 mil habitantes. Isso nunca foi para mim um obstáculo, né? Para montar uma clínica, para ter um consultório, se eu não tiver paciente. Eu falei, quem disse que não vai ter? Vai ter paciente. Se fosse talvez para outras pessoas olhando, falava, essa mulher ela é louca, né? Né? Mas não, eu acreditei. E lá no teu curso, eu aprendi muito sobre experiência, né? Você traçar uma trajetória do paciente dentro da sua clínica. Então hoje eu penso na trajetória do paciente, desde quando ele nasce até quando ele morre. Do Raimed para cá, eu depois entrei no MedBoss também, né? Faço parte do MedBoss há um ano, mais ou menos. E nossa clínica saiu de um faturamento de quase 200 mil reais, que já era um faturamento bom para uma cidade pequena, para hoje, sem exageros, né? A gente está batendo ali 600 mil, 550 mil, 600 mil, até mais que 600 mil. Doutora Leidiane, seja muito bem-vinda ao Médico Celebridade Cast. E para a gente começar, conta para mim a tua trajetória, o que te trouxe até aqui nesse momento do teu consultório, esse momento da medicina, isso tem uma história de vida. O que te trouxe até aqui? Conta essa história pra gente. Então, Vitor, eu nasci numa cidade do interior, né? Do interior do Mato Grosso. E eu não tinha sonho nenhum em fazer medicina. Nunca passou nem pela minha cabeça fazer medicina. Eu comecei a minha preocupação em ter uma vida melhor, né? Ter uma renda mais satisfatória. E meu pai era pedreiro, né? Ainda é. Minha mãe era do lar. E eu comecei a estudar. Só que eu não conseguia passar para nenhum curso assim que fosse interessante, né? Então eu trabalhei no supermercado, de caixa de supermercado. É mesmo? Com quantos anos? É mesmo, com 14 anos eu comecei a trabalhar. Caixa de supermercado? Caixa de supermercado. E eu fiquei nesse mercado por 3, 4 anos trabalhando de caixa de supermercado. E eu pensei que o jeito de eu mudar a minha vida seria estudando, né? Aí comecei uma faculdade de administração, no qual eu não me identifiquei. Aí iniciei uma faculdade de biologia na minha cidade. Também não me identifiquei muito, mas fiz 2 anos e pouco de faculdade. E aí depois me deu uma vontade de fazer enfermagem. Eu fui para Goiânia. Chegou em Goiânia, eu consegui uma bolsa, né, do ProUni. Fiz essa faculdade de enfermagem e lá uma professora um dia falou para mim que eu era uma aluna muito exemplar, que eu era uma aluna muito dedicada e por que eu não faria medicina? E eu pensei, como eu vou fazer medicina se eu sempre escutei meu pai falar que aquilo não era para mim ou para quem não tivesse condição financeira, né? E nesse período da faculdade de enfermagem, eu também não concluí a faculdade de enfermagem. E ela me convenceu a eu fazer cursinho. Eu comecei a fazer um cursinho lá em Goiânia mesmo, só que eu não tinha base nenhuma, né, de conhecimento para passar na faculdade de medicina. Então eu abandonei a enfermagem, comecei esse cursinho, não conseguia passar. Aí fiz mais 2 anos de cursinho, fiz em Cuiabá e fui para Cuiabá, porque o Rodrigo, meu marido, estava lá também, né? E aí, depois de 2 anos, eu não conseguia entrar na faculdade de medicina e eu me frustrei. E eu precisava de dinheiro porque eu não tinha dinheiro para nada, absolutamente nada, e meu pai não tinha condições de me ajudar. E eu entrei no CFO da polícia, porque na época, o CFO da Polícia Militar era algo que tinha um salário legal. Naquela época, acho que 2010, era mais de 4 mil reais o salário, então para mim era algo que era muito, né? E aí eu entrei nessa academia de polícia, foi a maior frustração da minha vida, Vitor. E eu fiquei nessa academia por um tempo, e lá eu fiquei até meio deprimida. E quando eu estava na academia, eu fui juntando dinheiro para poder entrar na faculdade de medicina. E aí quando eu passei, eu estava na polícia. Mas antes de eu passar, eu já pedi baixa, porque eu não aguentei ficar na polícia. E aí fui julgada, criticada, porque como assim, você não tem condição nenhuma financeira, vai sair de um concurso público, né, no qual você vai virar uma tenente da polícia com um bom salário e vai fazer o quê da vida, né? E 2 meses depois que eu pedi baixa da polícia, eu passei em 2 faculdades de medicina por bolsa, do ProUni, que foi Itaperuna e Presidente Prudente. Aí eu escolhi Presidente Prudente porque era mais próximo um pouco da minha cidade, né? Não que seja muito próximo, mas era mais próximo do Mato Grosso do que o Rio de Janeiro. E comecei a faculdade de medicina. E lá eu fiz por bolsa do ProUni também, então tinha que estudar muito, mas eu sempre gostei muito de estudar. E eu concluí a faculdade, morei no pensionato, dividi pensionato com amigas, né? Casa. E aí quando eu me formei, eu falei, agora eu vou ter uma condição financeira melhor.
Só que logo quando eu me formei, eu fui trabalhar num postinho, né, de cidade interior. E nesse postinho eu não me sentia feliz, nem realizada. E eu falei, cara, eu achava que felicidade era ter um bom salário, agora eu tenho um bom salário, posso comprar o que eu quiser, e me deparei numa depressão. Então eu entrei numa depressão profunda, fiquei bem mal, pensava até em morrer. Sim. Sim. Até que eu pensei que eu precisava resolver minha vida, saber o que eu queria fazer. Aí foi quando eu descobri que eu gostava mesmo de trabalhar com... Sempre gostei de ver as pessoas magras, né? Na realidade, inconscientemente, Vitor, eu nunca pensei em fazer medicina. Mas quando eu era criança, eu não gostava de ver ninguém acima do peso. Minha família é uma família de obesos, meu pai era obeso, minha irmã mais nova era obesa, hoje é minha paciente. E então eu já me incomodava lá na infância. Então eu falo que Deus, ele sabe de todas as coisas, né? E aí eu fiz uma pós em nutrologia, porque naquela época foi bem o começo da pandemia, e eu queria constituir minha família, eu queria ter minha filha também, eu não podia sair de lá para ir fazer uma residência médica, né? Mas durante a minha formação de medicina eu queria fazer cardiologia. Mas dentro da nutrologia eu me descobri e me realizei, e foi quando eu foquei em emagrecimento, né, em obesidades, e eu tenho hoje trabalhado com grandes obesos, pacientes até de mais de 200 quilos, né, a gente já atendeu na clínica, e com grande sucesso no tratamento. E junto com a nutrologia eu me apaixonei pela medicina integrativa, né, no qual eu fiz uma pós-graduação e sempre me atualizando nessa parte da medicina integrativa, me apaixonei, e aí a gente foi montando o nosso negócio. Quando eu estava lá na minha cidade, meu pai falou para mim, eu trabalhava no PSF e eu queria sair para já montar minha clínica. E meu pai falou assim, não tem como você sair, você vai largar um emprego fixo para montar uma clínica, para ter um consultório, e se não tiver paciente? Eu falei, quem disse que não vai ter? Vai ter paciente. Então sempre a preocupação do meu pai, Vitor, era assim, quando ele ia lá, e aí, tá tendo muito paciente? Até hoje, quando ele chega lá, ele pergunta, e aí, tá tendo muito paciente? E a gente foi tendo uma agenda sempre muito cheia, muito cheia. Então a gente cresceu muito rapidamente, né? E aí foi tendo muito sucesso no tratamento dos pacientes, eu comecei a estudar bastante. E a minha clínica cresceu e eu vi que eu não sabia nada. Sabe o que é nada? Nada de empresa, de ser empresária, nada de gestão, nada de processo, nada de nada. Foi quando, por um acaso, eu vi um curso seu, né? E eu fiz um curso online seu, achei interessante o que você falava. E comecei a aplicar algumas coisas, eu mesmo, manual, assim, cru, sabe? E aí foi dando certo, foi enchendo minha agenda, foi dando certo. Até quando eu comecei a tomar pau, eu falo, né? Na questão de organização. Sim. Fui perdendo estoque, fui vencendo estoque, eu fui vendo que a gente cresceu numa proporção e o negócio numa desorganização total. Aí um belo de um dia, no meio dessa trajetória, eu fui no RaiMed. Para mim é um evento assim que tem que ser feito todo ano, pelo menos umas 2 vezes no ano. Não é porque é seu, né? Não é porque você está aqui me entrevistando hoje. Não, porque eu acho que aquilo ali abre a cabeça de muita gente, a gente já indicou isso para muita gente. E foi ali quando eu sentei, eu vi que a minha clínica não tinha estrutura de nada. Você começou a falar sobre processos, sobre organização, sobre tipos de secretária, sobre tudo. Eu olhei e falei, cara, sou uma amadora, não sei nada de nada. E assim, Vitor, eu achei que ia ser uma coisa fácil. Você pegar, sair de um emprego que você ganhava X ali, fixo, né? Montar uma empresa e seria assim, né? Muito facilmente. E não foi. E quando eu fui no RaiMed, eu vi que a gente tinha que estruturar tudo ali. Então você chegava e falava assim, eu lembro que eu via suas aulas lá, você falava, faz isso, eu ia lá e fazia. Então eu falo que o meu diferencial, assim, é que aquilo que você propunha lá pra gente fazer, eu ia atrás e fazia, né? Eu obedecia, no caso. E a gente foi crescendo, crescendo, crescendo. E depois que eu entrei no RaiMed, hoje mesmo eu estava pedindo para as meninas me mandar ali os nossos faturamentos desde então, né, para a gente saber. E do RaiMed para cá, eu depois entrei no MedBoss também, né, faço parte do MedBoss há 1 ano mais ou menos. E nossa clínica saiu de um faturamento de quase 200 mil reais, que já era um faturamento bom para uma cidade pequena, para hoje, sem exageros, né, a gente está batendo ali 600 mil, 550 mil, 600 mil, até mais que 600 mil reais, almejando bater R$1 milhão ao mês, que é o que a gente tá. Mas como é que dá para fazer isso se tivesse um playbook?
Uma cidade de 30 mil habitantes, é isso? 30 mil habitantes. No Mato Grosso, que as cidades... Vamos repetir o nome aqui pro pessoal. Água Boa, Mato Grosso. Água Boa. Ou é porque a Água Boa tem não só água boa, mas o bolso bom lá, então todo mundo tem que ir pra lá, ou é porque a Leidiane faz algo diferente. E por eu já saber nos detalhes, tanto meu time quanto eu já entender a operação, eu sei que não é a cidade, Não é apenas, cidade. né, porque se fosse uma questão de cidade, todo mundo ia pra Água Boa e todo mundo Ia ganhar ia dinheiro. estar bem. É porque a Leidiane tem umas coisas diferentes aí. A infância, o tratamento com os pais, o caixa do supermercado, a enfermagem, a polícia. Bom, até a depressão, tudo isso eu acho que foi um grande aprendizado para sua vida, para não desistir das coisas e não acreditar nos limites que o mundo te coloca. Sim. Mas um limite é esse, o mundo te coloca um limite de uma cidade de 30 mil habitantes, que 90% das pessoas iam falar, não, aqui não dá para faturar mais que 100 mil. Não. Trabalhando muito, aqui é só convênio, aquela papo mole que médico fala o dia inteiro. Só que você foi lá e fez diferente. Se a gente fosse pensar em um playbook, se você estivesse falando aqui para todos os médicos que hoje estão em cidades do interior, entre 20, 100 mil habitantes e que estão falando que ali é só Unimed, que ali é só convênio, que ali não dá, quais são o passo a passo, a receitinha de bolo, que eu sei que muitas vezes não existe a receita, mas a Leidiane, se ela fosse dar uma consultoria para esse médico de cidade pequena, ela falaria, amigo, começa fazendo isso, depois isso, depois isso. Como é que você vai ajudar a gente a estruturar esse consultório de cidade pequena? Olha, a primeira coisa que eu ia falar para os colegas que estão aí, né, com essa dificuldade de fazer o negócio alavancar, Vitor, é primeiro acreditar. Eu falo que a primeira coisa é você acreditar no seu trabalho, você ter um propósito, né, Vitor? Eu falo assim que ali minha clínica ela tem um propósito, não é só pegar um paciente obeso e emagrecer, não, é um propósito de pegar aquela pessoa, devolver para a família dela, pegar aquele cara, devolver para a esposa, pegar aquele marido, devolver para a esposa para o marido, a mãe para o filho, né? Sim. E primeira coisa, acreditar, ter um propósito e sair do convênio. Até porque quando eu comecei, Vitor, eu nunca atendi convênio, mas quando eu comecei, a minha consulta era uma consulta. Eu era uma iniciante, como se vou dizer assim, né? E tinha grandes colegas lá muito mais velhos do que eu. Até que um dia eu cheguei na minha secretária lá, que eu dividia com os outros colegas na época, e falei assim, eu vou aumentar minha consulta a X, esse valor. Ela virou para mim e falou, você não pode aumentar a sua consulta a esse valor. Todos os outros médicos daqui, inclusive o fulano, que é um médico antigo lá, ele cobra esse valor pela consulta. Então, tipo, quem é você para aumentar a sua consulta assim? Eu falei, Mais uma vez alguém te falando que não era possível. Que não era para mim. E eu falei, mas ele não tem uma abordagem como eu tenho. Ele não atende paciente como eu atendo. Então eu vou subir a minha consulta. Ela quis meio que me barrar, sabe? E eu subi minha consulta, Vitor. E não tive dificuldade de continuar com a minha agenda cheia. Né? Então o que eu falaria para os colegas é acreditar primeiro, ter um propósito e sair do convênio. Porque quando o médico ele se coloca nessa situação de atender convênio, ele não tem como entregar uma experiência diferente para o paciente, Vitor. E lá no teu curso, eu aprendi muito sobre experiência, né? Você traçar uma trajetória do paciente dentro da sua clínica. Então hoje eu penso na trajetória do paciente, desde quando ele nasce até quando ele morre. Então eu já tenho planejado isso dentro da minha clínica, estruturando, né? Então, claro que eu não tenho todo esse atendimento, desde quando tem o bebê até quando tem o idoso, né? Mas eu já penso nisso, né? Já estou acolhendo também os idosos. Porque eu acho que isso é interessante. Eu acho que a gente tem que pensar na jornada do paciente dentro da clínica, né? E como que você vai oferecer uma experiência diferente para um paciente se você atende ele em 10 minutos? Que maravilha. Ou seja, nós estamos falando aqui que você já está olhando a clínica como modelo de negócio, pensando no lifetime value, o tempo de vida daquela pessoa. Sim. Que isso pode te gerar uma receita durante 5, 10 anos. Não, isso aqui vai me gerar receita durante 30 anos com um paciente só. Sim. Porque o que o médico está vendo é, como ele não coloca a visão no lifetime value, a visão dele é muito curta, é só na transação. Então, olha, eu cobrei, ganhei tanto na consulta, ganhei tanto na cirurgia. Não, que eu estou vendo que em 30 anos eu posso conseguir extrair o máximo de valor possível e gerando valor para essas pessoas. Deixa eu entender um pouco, então, de toda essa geração de valor de jornada. Eu sei que ainda não está, você está construindo isso, mas hoje, ou até na tua cabeça, como seria essa jornada para você conseguir ficar com esse paciente o máximo de tempo possível? No começo, Vitor, eu aprendi também lá dentro do seu curso lá, do HiMed e do MedBoss, né? Da gente criar planos de tratamento para o paciente, porque a gente tem que resolver a causa, a dor do paciente, né? Então a gente tem que resolver essa dor do paciente e dentro desse plano de tratamento eu comecei só atendendo obesidade e não fazer com que o paciente ficasse ali na clínica, Maravilha. né?
sendo que eu trato uma doença crônica. Então, se eu já trato uma doença crônica, essa doença crônica não tem cura, né? Total. Então, quando eu pensei nessa jornada, eu comecei a trabalhar então com a obesidade, depois eu fiquei pensando que ele precisava da massa muscular, e precisa mesmo, né? E a gente começou a trabalhar esse programa de acompanhamento. Então, ele tem uma fase de perder o peso, que legal. uma fase de manter o peso, Que legal. uma fase onde eu fico falando com ele, Vitor, e explicando para ele que se ele não tiver uma massa muscular preservada, ele vai ter dificuldade de sentar no vaso para fazer Olha um só. simples xixi, né? De estender uma roupa no varal. Então, ele precisa trabalhar a massa muscular. Depois que ele trabalha a massa muscular, a gente já vai pensando na questão hormonal também, né? Que as pessoas precisam de hormônios, vitaminas, nutrientes. E a gente fez esse programa, né? E nós começamos a trabalhar também os idosos, que é um público desassistido e um público esquecido, né? Então eu comecei a bater muito em cima desse público, onde eu tratei minha avó com 87 anos, sarcopênica total, sem massa muscular, e tá com 87 anos. Imagina você pegar um paciente de 60 e você mostrar para ele que ele tem como viver com qualidade de vida, sem ficar andando com uma bengala. Então a gente tem um trabalho ali estruturado, por exemplo, eu já peguei pacientes que chegam lá com uma bengala e eu falo, a primeira coisa que nós vamos fazer é tirar você dessa bengala. Porque é possível, desde que você trabalhe a massa muscular, o osso. Então a gente começa desde a primeira consulta já colocando na mente do paciente que ali é um tratamento que ele não tem fim e que a gente vai passar fases. Então são etapas do tratamento, Vitor. Ele começa numa fase, ele vai para outra fase, ele vai para outra. E nisso, Vitor, a gente teve uma sacada, né, que foi também no HiMed, do programa de indicação. Então os pacientes gostam tanto que eles indicam muita gente. E a gente começou a trabalhar o programa de indicação. E isso também tem sido muito bom na nossa clínica, né? E aí começou a fazer esse movimento. E a nossa visão é uma visão de pegar o paciente, a gente vai estruturar isso, né? Desde o nascer até o morrer. Né? E a nossa missão ali é abranger todo o nosso Vale do Araguaia, porque minha região é uma região rica, sim, né? Mas é uma região minha cidade é uma cidade pequena, então não tem como eu ter só pacientes ali, né, Vitor? Mas eu tenho uma região carente, uma região que precisa. Então eu comecei a olhar a região, o que as pessoas que estão ali precisam, né? E a gente começou a colocar dentro da clínica aquilo. Uma coisa também que mudou muito, Vitor, foi porque eu sou uma pessoa muito disruptiva e inovadora. Eu gosto de inovação. Então eu fui pegando as coisas mais no auge. Né, teste genético, né, a gente colocou dentro da clínica, né, coloquei uma nutricionista para estar comigo, né, implantes hormonais, reposição hormonal, né, comecei a colocar uma tecnologia para ganho de massa muscular e ao mesmo tempo perda de gordura, coloquei também uma bota de compressão que melhora a dor, comecei a pegar o público atleta também que tem ali, que pedala muito, né, fiquei olhando o movimento da região, o pessoal do beach tênis, que gostam muito, é muito forte lá. É forte lá. É forte lá. Então a gente começou a observar o que aquela região precisava e colocar dentro da clínica e oferecer o serviço. Uma coisa que virou também a chave, Vitor, é porque antigamente a gente não oferecia. Às vezes eu tinha... Isso era meu também, né? Eu tinha bloqueios de oferecer aquele produto para o paciente, achando que ele não tinha condições de investir, né? E hoje Você achava que ele não tinha? Eu achava que ele não tinha. Então, dentro do HiMed mesmo, eu comecei a ver colegas que estavam ali, colegas que tinham uma visão diferente, que tinham mais ousadia, e comecei a pegar os exemplos. Então eu falo de verdade, hoje o HiMed para mim e o MedBoss foram duas coisas que agregou demais na minha clínica, na minha cabeça, no meu mindset, né? Pegar as experiências dos amigos, porque quando você vê um colega fazendo, se ele está fazendo, eu também posso fazer. Você também é humano. Eu também sou. Né? E eu nunca peguei a questão de, tô numa cidade de 30 mil habitantes. Isso nunca foi para mim um obstáculo, né? Se fosse talvez para outras pessoas olhando, falava, essa mulher ela é louca, né? né? Mas não, eu acreditei. Uma cidade de 30 mil habitantes, no interior do Mato Grosso. Interior do Mato Grosso. Leidiane, você trouxe, para mim já valeu a pena aqui esse bate-papo, porque você trouxe dois pontos aqui que se alguém escutou e ficou presente, já é uma virada de chave. Depois eu quero entrar nesses pontos. Mas você trouxe um terceiro que é o que eu vou entrar aqui agora. Você falou que você tinha dificuldade de oferecer, e no HiMed a gente fala muito, né? Aquela frase, só vende quem oferece, só oferece quem tem o que oferecer, e mostra que, cara, o paciente, se ele foi até teu consultório, um paciente nenhum quer comprar consulta, gente. Não. Ele não quer comprar consulta, ele quer que você, como um consultor, porque a consulta serve para isso, você fala, meu amigo, tá aqui o que você tem que fazer, obviamente é um valor de investimento, e ele quer resolver um problema, fala, tá bom, então eu ofereço, ele resolve. Só que você tinha essa dificuldade. O que você ouviu, se quiser trazer de quem também, mas talvez você não vai lembrar de quem especificamente, o que você ouviu de alguém nesses networks que virou a chave e como que você faz isso hoje? Como que ficou natural para você oferecer hoje? Dentro do teu time, né, Vitor, tem os nossos mentores ali, né?
E eu lembro que um mentor seu falou pra mim assim, você tem que... Eu já tinha escutado essa frase, só vende quem oferece, né? Aí ele começou a falar pra mim, você tem que falar o seu preço dentro do consultório. Eu tinha um bloqueio. Eu deixava a venda ser lá fora apenas, né? Eu treinei eu aprendi isso também lá dentro do HiMed, que eu tinha que ter uma vendedora dentro da clínica. E eu peguei a minha fisioterapeuta e comecei a treinar ela, eu vi que ela era uma potência na venda. Por que você achava que era potência? Onde você viu? Onde eu vi? É. Na ousadia dela. Fala pra mim um exemplo. Um exemplo, eu falava, doutora, eu dava um treinamento para ela, falava, doutora Josi, nós vamos começar a fazer esse protocolo aqui, custa X, 7 mil reais. Vende ele para mim. Eu falava. Você fazia ela, o play rolling, então ela fingia que era o paciente que ou era você? paciente, e aí a gente pegava as pontas. E eu comecei a trazer ela para dentro do consultório no final da consulta. Então eu chamava ela pelo WhatsApp no final da consulta e começava a desenhar o sonho do paciente. Você quer perder X peso em quanto tempo? E ela escutando tudo que eu estava falando, Vitor. E ela e no me consultório? Ajudando, no consultório. E teu colega está escutando isso. Não, mas o paciente não vai gostar, ele vai falar não, ele vai ficar sem... Na prática não acontece nada disso. Não acontece nada disso. Como é que você falava? Paciente, vai entrar aqui minha física? Como é que é? Não falava nada, só mandava no WhatsApp para ela. Vem. E ela vinha. Ela entrava, pedia com licença, eu falava, doutora Josi, que ela é fisioterapeuta, vai me ajudar aqui com a receita. Com as receitas, Olha com só. a organização. Perfeito. Perfeito. Não é difícil. Não é. E os pacientes amavam ainda, porque agilizava até, né? Tá. E ali, Vitor, dentro do HiMed, eu vi um negócio que você colocou lá sobre o plano de tratamento. Eu não tinha isso, desenhar para o paciente o plano de tratamento. Desenhar. Tem que ser lúdico. Desenhar. Lúdico. O que eu fiz, Vitor? Peguei, mandei para a gráfica, fiz um planner de acompanhamento semestral do paciente. E lá tem os meses. Aí um exemplo que você é meu paciente. Ó, Vitor, tá aqui no final da consulta. Vitor, então você quer perder 30 quilos para o casamento da sua filha, porque daí já é pegando os insights dentro do que ele queria. A dor e o desejo, também aprendi lá. Você é boa de memória. Eu sou boa. E aí eu pegava e colocava lá no prontuário também o que ele queria. É um casamento, é uma viagem, é um sonho, é vontade de correr atrás do filho, o que seria? E eu falava, Vitor, ó, então tá aqui, você vai começar com 130 quilos, daqui 2 meses você vai voltar comigo, isso desenhando, Vitor, lá no planner. 2 meses você vai voltar, eu vou te dar uma meta. E comecei a dar meta pro paciente, porque eles não tinham meta. E se tem uma coisa que a gente aprende muito dentro do médico celebridade ali, do HiMed também, do MedBoss, é sobre meta. Meta. Até porque na minha clínica não tinha reunião semanal sobre isso, agora a gente tem também, foi uma coisa que virou muita chave. Então eu dou a meta pro paciente, falo, você vai voltar em 2 meses com 18 quilos a menos. Então o paciente ele começou a sonhar com aquilo. E eu falo, até o casamento da sua filha, ou até o evento que você quer ir, ou sei lá, a sua formatura, você vai ter perdido o seu peso. Ele pergunta, vou mesmo, doutora? Vai, porque eu sei que eu ofereço é bom, entendeu, Vitor? Eu sei que eu resolvo a questão do paciente. E os pacientes começaram a acreditar. Então, quando ela saía da sala, ela saía com todas as informações. Porque eu falava, doutora Josi, ó, o Vitor, ele quer perder 30 quilos para a formatura da filha dele. Quando chegava lá fora, Vitor, ela arrematava a venda como? Vitor, para você perder os 30 quilos que a doutora passou aqui, então, lá na formatura do seu filho, você tem que fazer isso, 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 isso e isso. Todos os pacientes que têm isso no tratamento foram que fizeram tudo que ela passou. Então ela arrematava a venda muito bem. E eu vi que isso era uma coisa que funcionou muito bem e funciona. Só que eu tinha dificuldade de falar. Às vezes o paciente perguntava, mas quanto que vai dar isso? Eu falava, a doutora Josi vai te falar lá fora. Mas aí, Vitor, o seu time foi falando comigo, né? O Juliano mesmo está comigo aí há muito tempo. Passa o preço dentro do consultório. Eu falava, cara, mas eu vou falar que vai custar 8 mil, 10 mil. Eu não conseguia. Eu tentava, Vitor, não conseguia. Até que hoje fui naturalmente. Eu falo, você vai fazer um investimento na tua saúde para resolver teu problema, para diminuir teu risco cardiovascular de 10 mil, 12 mil, 8 mil. E o paciente olha e fala, mas não se preocupe, a gente parcela esse valor para você, a gente tem condições de pagamento, pode ficar tranquilo que nós vamos ajeitar para você não ficar sem fazer o seu tratamento. E isso mudou muito. E o teu colega purista, ele fica olhando isso aí e começa a dar aquelas desculpas dele de não, mas como é que eu vou fazer isso em 6 meses? Eu não posso. Neurocientificamente, se eu coloco essa meta, o paciente busca e ele tem mais chances de emagrecer ou de fazer qualquer coisa. No final, você está tendo mais resultado que aquele teu colega que fica com medo de falar as coisas, e o paciente não consegue fazer nada, o paciente nem volta no retorno, e ele está lá achando que ele é bom e você é ruim porque você desenha, faz um projeto de longo prazo e traz mais resultado. Uma das primeiras coisas que a gente tem que olhar. Só que agora eu tô curioso, teu colega ele fica assim, tá, então eu entendi que agora ela não tem medo de falar, ela não tem mais receio de falar preço. Só que todas as vezes eles me param e falam assim, Vitor, mas na hora de falar o preço, o que eu falo? Que frase que eu uso?
Cada um tem seu jeitinho. Como é que é o jeito Leidiane de falar esses 8 mil e ter uma alta conversão? Conta para mim todo esse processo. Primeira coisa, Vitor, o que eu ofereço para o paciente, eu sei que vai resolver o problema dele. Então, como eu sou uma pessoa muito inovadora, eu sempre busco para dentro da clínica aqueles tratamentos mais eficazes. Sim. Né? Então, como eu tenho certeza que ele vai atingir o objetivo, eu falo, Vitor, ó, você vai fazer um investimento hoje na tua saúde. Para você perder esses seus 50 quilos que você quer perder, ou seja, 30 nesse primeiro momento e mais 20, para ir ter saúde, realizar o seu sonho de correr atrás do seu filho, você vai investir 8 mil reais aqui para 8 semanas de tratamento. Mas você vai voltar aqui com 20 quilos a menos, ou o peso que ele quiser, né? E o paciente, ele escuta aqui e fala, nossa, doutora, mas não às vezes alguns falam, outros não, né? Mas é muito alto o investimento. Eu falo, não é um investimento alto porque vai resolver o teu problema. E eu sei que vai resolver, Vitor. Então o paciente, ele olha assim já Quer economizar ou resolver? Eu falo, você quer resolver isso em um ano ou você quer resolver agora? Até porque eu sei, Vitor, que as pessoas são imediatistas. São. Então eu falo assim, você quer resolver isso rápido ou devagar? Tem que resolver rápido, até porque você corre risco de vida, porque você tem uma doença crônica. Então, para a gente resolver isso rápido, a gente vai investir isso. E os pacientes, Vitor, a nossa taxa de hoje de conversão lá, de venda, é em torno de 80%. Leidiane, você concorda comigo? Você está numa cidade, por mais que você falou um vale, então agloba várias cidades, as pessoas conversam. Assim como vocês, Sim. médicos, conversam, assim como qualquer grupo conversa, as pessoas conversam. Então, quem está ali, dificilmente já um amigo não foi e falou, cara, vai na Leidiane. Mas a primeira pergunta que a gente faz é, quanto custa? Sim. E alguém já falou, não, a Leidiane, ó, 8 mil, 9 mil, 10 mil. Essa pessoa tá ali, dificilmente ela não tem uma base. Sim. Ela só tá ali para ver. A Leidiane, ela realmente vai me passar, vai me transferir essa credibilidade, essa autoridade. Porque eu falo que venda é transferência de confiança. Eu vou sentir confiança nela, mas ele já tem uma média. Então é difícil a gente não converter bem se a gente fizer tudo certinho, o beabá. Sim. Se o paciente chegar, ser bem acolhido, eu trazer coisas inovadoras, aquilo que outros médicos, porque ele vai em outro médico. Vai. Ele já foi em outro médico, já tentou emagrecer faz 10 anos. E quando você traz todos esses elementos novos, mostra confiança, um médico que olha e fala, cara, eu não estou garantindo resultado, mas eu vou criar um projeto com você. Então aqui eu quero no primeiro mês tal, no segundo tal, no terceiro tal. Ele fala, não, pera lá, esse médico não vai me abandonar igual os outros. Então já um meio caminho andado. Só que nada disso acontece só com a Leidiane, né? Não. Como é que você precisa ter um time, que eu vi que você fez bem? Uma coisa que eu tô gostando de te ouvir aqui é que tudo que é falado, você vai lá e executa. Eu executo. Depois melhora, do Sim. teu jeito. Sim. Mas primeiro vai lá e executa. Tem gente que para executar, não, mas no meu caso, sou professor doutor e meu paciente não é igual dela. Cara, para de viajar, seu paciente é igual a todo mundo. Vai lá e executa o plano. A gente tem metodologia. Você foi lá, executou e depois melhorou. Como é que hoje é dentro do seu consultório, não só a Leidiane, mas toda a estrutura de venda que eu sei que você criou, uma meninada, eu posso chamar, bacana, que sabe vender, que sabe ser comercial, que tem meta. Como é que você criou, como é que funciona lá? Tá. Então, Vitor, na realidade eu não tinha, eu sempre ouvia lá vocês falar que a gente tinha que fazer reunião de meta, que a meta tinha que ser semanal, tinha que chamar o time. E eu ficava meio que deixando pra... Isso aí é um pormenor. isso aí não, nem precisa. Cheio de trabalho. Hoje, pra mim, na minha agenda, às segundas-feiras, às 9 horas da manhã, eu estou na minha clínica, não atendo de manhã, porque eu achava que se eu parasse de atender pra fazer ia cair o faturamento. E aí vocês passam isso pra gente, né? Plantam isso na nossa mente e dá muito certo. Então eu comecei a pegar meu time, Vitor, e bater meta semanal. Bonificar minha equipe, se bater X valor, é tal essa bonificação. Se bater esse daqui 2X, é tal bonificação. Todo mundo lá ganha meta. Né? E comecei a ter essa reunião semanal. E eu pegava os insights desses cursos que a gente vai e colocava lá. Um dia mesmo a gente foi no Mad Boss, lá em BH, eu nunca vou esquecer. Eu entrei numa concessionária que você levou a gente e o cara falou que vendia carro de 1 milhão e que tinha gente que trocava o carro de 1 milhão 3 vezes no mês. Eu olhei aqui e falei, não, é bizarro, não existe isso. Por quê? Eu não sabia que existia, não faz parte do meu mundo, né, da minha vida. Então eu falei, se alguém consegue vender um carro de 1 milhão de reais 3 vezes no mês, o cara troca, por que eu não posso oferecer um tratamento para o meu paciente diferente, né? De um valor mais alto, mais uma coisa que resolve. Então eu comecei a mostrar isso para o meu time de venda e comecei a treinar muito bem a equipe, Vitor. E você falava que a gente tinha lá, você fala no seu curso, que a gente tem que ter uma secretária ter o pós-venda,
ter a secretária que atende ali no WhatsApp, mas tem que ter o pós-venda. Na minha clínica não tinha o pós-venda. E hoje não, hoje tem. Eu treinei a nutricionista do meu time para vender para mim. Então, muita gente fala assim, nossa, mas nutricionista hoje não funciona, a inteligência artificial está aí para substituir. No meu caso, não, porque ela vende o meu trabalho. Então, eu treinei ela para vender meu trabalho. Então, entrou nela, ela já começa o processo de venda. Na realidade, quando entra na porta, eu aprendi que o paciente já está ali comprando alguma coisa, tem que ser perfeito. Né, Vitor? Outro insight que eu peguei lá em BH foi na clínica de um colega que você levou a gente lá. E eu vi uma televisão passando e divulgando algumas coisas. Tipo, resultados. O que eu fiz? Lá na minha clínica tem um cara de BH, que eu peguei de BH porque né, eu achei ele lá. E ele instalou 2 TVs, uma na soroterapia, outra na recepção, e passa lá depoimentos, passa lá antes e depois, passa lá o serviço da minha clínica. Então o paciente está ali me aguardando, ele já está vendo tudo que minha clínica vende, tudo que é o resultado que a gente oferece, ele já começa a se conectar ali, né, com aquilo que ele quer. Então mudou muito. Faz 5 meses que a gente teve esse encontro em Belo Horizonte. 5 meses. Todo encontro no Med Boss. Hoje a gente está aqui para o encontro do Med Boss, a gente está em Maceió, que é um... Sim. A gente está aqui no resort que vai ter um encontro do Med Boss, ainda não aconteceu. Há 5 meses eu fiz um encontro e todo encontro do Med Boss a gente visita uma clínica. Sim. Alguns a gente visita também algo fora da medicina para ter uma ideia de uma operação, como é que funciona uma operação de um negócio. Porque eu falo, o médico, se ele ficar só buscando inspiração na medicina, ele está ferrado. Aí eu levei o grupo do Mastermind na concessionária mais luxuosa do país inteiro, eu fiquei em Belo Horizonte, de carros de luxo, que a média dos carros que ele vende é 600 mil reais, e eles vendem muito, né? Eles têm 3 andares, são assim, referência no Brasil. E aí o gestor comercial da concessionária falou para você que lá na concessionária tem cliente que troca de carro 3 vezes no mês, pagando 1 milhão cada carro e perdendo de ágio ali, 100 mil aqui, 120 aqui, e o cliente está feliz. É isso que ele quer. Você em 5 meses viveu aquele ambiente, já pegou contextos da concessionária, pegou da clínica e já aplicou. Já apliquei. Tem colega teu que eu mostro, eu posso falar, ó, tá vendo? Ele tá fazendo assim. Aí eu chamo um dono, falo, vem cá, fala o que ele tá fazendo. Eu chamo a Leidiane para compartilhar e ele não consegue fazer nada. Ele é travado. Porque hoje você é uma pessoa destravada e fazedora e rápida, e teus colegas estão aí sofrendo. Eu falo, Vitor, que é muito a crença. Eu acho que muitos estão aí bloqueados, né, achando que são incapazes, não merecedores e não são fazedores. Eu falo que se eu soubesse alguma coisa, eu já tinha feito. Então, quando eu escuto o Vitor, com a expertise que ele tem, me falando, vai por esse caminho que vai dar bom, quem sou eu? Se ele tá falando para eu ir, eu vou e vou. Você tá me falando, eu confio no teu trabalho, até por isso que eu comprei o teu trabalho. Então, se você falar para mim fazer, eu vou lá e faço, Vitor. Tanto é que eu tenho uma urgência em fazer. Eu fui lá nesse Mastermind de BH e já anotei tudo que eu queria. Ir embora. E já queria logo chegar lá e já colocar em ação, né? E coloquei muitas coisas em ação. E os pacientes começaram a sentar lá mesmo para fazer um soro, olhando aquela TV, vendo o resultado, já ficaram encantados. Inclusive, depois que eu voltei desse Mastermind lá, que eu vi essa experiência, eu comecei a colocar um ticket da minha clínica muito maior do que era. É mesmo. A gente praticamente quase dobrou a nossa média de ticket lá. Então a gente colocou um tratamento inovador lá para o emagrecimento mesmo. E aí eu pensei, Vitor, nossa, o outro tratamento era metade desse, esse é o dobro. Ninguém vai fechar. Ninguém vai fechar, mas eu pensei, se o cara lá vende 3 carros no mês para a mesma pessoa, até de mais ou menos R$1 milhão, por que não? E eu comecei a ver que os pacientes, Vitor, iam lá e fechavam, né? O dobro do valor, até um pouco mais. Né? Às vezes ia o casal e fechava o casal, eu falava, nossa. E aí eu comecei a falar para a doutora Josi, ela falou, doutora, será que vai dar bom isso daqui? Eu falei, será não, já deu bom, entendeu? Então isso mudou muito, Vitor, dentro da clínica, essa questão de eu treinar o time, eu pegar coisas de vocês ali e levar para eles, né? Então essa frase de que só oferece só vende quem oferece é uma coisa que virou quase um mantra lá na clínica, entendeu? Sim. A gente fala e eles repetem, então elas começaram a acreditar mesmo. Tanto é que elas mesmas falam assim, esse daqui não deu nem muito, deu 4, 5 mil reais. Tipo, e antigamente, para nós, 4, 5 mil reais era o ticket maior da clínica. Entendeu? Então, as próprias colaboradoras mudam rápido. Agora, você está falando para mim, você usou a palavra de mantra, time, colaboradores. Deixa eu te falar uma coisa. Time com gestão fraca, sem cultura, não tem mantra. Não tem. Não tem time, não tem colaborador, não tem esse daí. Doutor, olha só,
sobrou os 4 mil, isso daqui já não é mais nada. Não tem. Não Então, tem. quer dizer que tem uma Leidiane aí que é uma boa gestora. Uma boa gestora ao ponto de... É sacrificante Nossa, você sair de onde você saiu. Vamos supor hoje. Você saiu da sua cidade, no interior do Mato Grosso, e veio até Maceió. sim, Não é? Existe ponte aérea Maceió, a sua cidade? não existe. É um voozinho de 1 horinha, Não. meia horinha de ônibus? Não é. Não é. Aí você vai num Raimed e me leva 3 pessoas, se eu não me engano, do seu time. Foi. 3 pessoas. Você levou 3 pessoas do seu time. A Aline, se eu não me engano. A Aline, a Josi e a Kelly. Josi. Maravilha. Ela pega, sai da cidade, que eles tiveram que pegar... Eu acho que me contaram. Sim. Ônibus, como é que foi? Nós saímos da cidade. Para eu chegar no primeiro aeroporto, para a gente pegar um voo, que é em Goiânia, o mais próximo, a gente anda quase 800 quilômetros. Então a gente pegou, saiu da nossa cidade de carro, chegamos em Goiânia à noite, às 11 da noite, pegamos voo às 3, 4 da manhã para chegar lá no evento em São Paulo. Eu levei meu time para ter aquela experiência. Chegamos no evento lá em cima da bucha para começar, né, Vitor? Eu lembro. E na hora de sair também a gente tinha que sair um pouco antes, porque a gente tem aquela distância toda para percorrer. Chega no aeroporto em Goiânia depois de 2 horas de voo. Depois a gente pega mais 10, 12 horas de ônibus ou de carro para chegar na nossa cidade. Mas eu quis levar meu time, Vitor. E depois que eu trouxe elas ficaram muito mais executoras, muito mais... Elas ficaram muito felizes com o evento. Elas falaram que sempre quer participar, né? Inclusive vão participar, porque todo ano a gente vai levar a equipe para participar. Porque o que eu percebi, Vitor? Sozinho, você até chega. Mas quando você tem um time que é bem alinhado com o que você faz e acredita, você chega muito mais rápido. Então eu tive essa visão, falei, vou levar todas pro Raimed para elas ouvir um pouco, para não ficar só eu falando e todo mundo, o que a doutora tá falando, né? Então todo mundo já tem essa visão lá, Vitor, porque vieram no evento, entenderam como que funciona, acreditaram. E uma coisa que elas levaram, Vitor, daqui lá, foi que quando a gente contou a nossa história, a gente saía e as meninas falavam assim, doutora, você parece uma celebridade que todo colega quer tirar uma ideia, porque foi isso que elas viram. E elas não tinham essa noção. Não tinha essa noção. Aí os colegas vinham, ei, Leide, mas como assim? E perguntavam e elas começaram a entender. Então elas começaram a ficar muito mais, acreditando muito mais no nosso negócio. Então isso mudou também, Vitor. Maravilha. É que depois que elas veem, não tem como desver, né? Então elas viram. Exatamente, Vi. Elas viram. Só que assim, você paga um preço pesado. Muito. Esses 800 quilômetros, esse voo, 3 pessoas, é deixar de faturar no consultório. Aí teu colega não tá querendo pagar esse preço. Sim. Tá achando que um dia ele vai sentar e alguém vai dar papinha na boca do neném. Isso não existe. Não existe. Tem que pagar preço. Você tem que pagar um preço. E eu falo assim que é um preço que às vezes é cansativo. Tipo, às vezes os meninos do teu time falam, né, o Juliano ali comigo, Leide, tem que sentar com o time, fazer isso, fazer aquilo, essa ação. Só que eu sou uma pessoa assim, muito executora, Vitor, e eu sou muito obediente. Se eles estão falando para eu fazer tal ação que vai dar certo, aí uma palavra que vocês falam muito, que eu gosto muito, é testa. Testa, não custa testar. Então eu já testei coisas que talvez não deu muito certo. Mas eu testo. Porque se eu não testar, como que eu vou saber se vai dar certo? Total. Né? Então eu testo. Não tem O que médico tem que entender, Leide, não sei se concorda, não tem problema nenhum dar um passo para trás. Não tem. Eles acham assim, não, e se aumentar o preço e ninguém fechar? Tá, então você volta pro preço normal. Não, mas o que eles vão achar? Fala, amigo, tá todo mundo preocupado com o seu umbigo. Ninguém tá lembrando que há 2 meses você cobrava tanto. Cara, ninguém vive te vigiando e te processando. Não, calma. E não vive. E, Vitor, essa semana mesmo a gente teve uma experiência bem positiva lá no consultório, porque quando eu comecei, então era a médica do Instagram, a médica que era... Lá na sua cidade? Na minha cidade. Era muito criticada, porque eu comecei... Você começou... Na realidade, você que me deu essa visão, que a gente tinha que ir pro Instagram, que tinha que estruturar, que tinha que falar, que tinha que isso. Então eu fui uma das primeiras na minha cidade. Tinha muito médico mais antigo, mais... né, super respeitado e muito bons profissionais, mas que me criticavam por isso, né? E essa semana mesmo a gente recebeu um colega lá, que é cardiologista até, e ele falou bem assim, ele elogiou o meu trabalho, só que eu sei que lá atrás ele foi um dos que criticaram o meu trabalho. Que chega, né? Chega no nosso ouvido, né? Os pacientes contam, fulano falou isso, fulano falou aquilo. Então eu fui muito criticada por ir ao Instagram. E aí ele falou bem assim, ele foi na minha clínica para ser consultado, não comigo, né, com a minha nutricionista, e elogiou a nossa clínica, falou que nunca tinha visto uma estrutura daquela, né? Não que minha clínica seja luxuosa, Vitor, mas ela é bem organizada, é um padrão muito bom. E ele falou assim que eu me tornei referência em emagrecimento, né? Então elogiou o meu trabalho, né? Eu falei, olha, agora eu já estou naquela fase que não estão mais me criticando, mas já estão se espelhando. Querendo aprender, já. Primeiro critica.
depois começa a tentar entender, depois vai lá e consome, depois vai querer aprender. Eu falo, agora me ensina como é que você fez. Exato, até Vai- tem vezes, Vitor, que eu vai marco vir. consulta com algum colega, não, escuta, eu marco consulta com algum colega lá, marquei esses tempos aí, mas não foi uma consulta que eu fui consultar, o colega Sim, veio me veio. consultar para saber o que eu fazia, por que estava onde você assim, me ajuda? me dá uns insights, Quer dizer que tá muitas dando mensagens, tá dando certo. E é o caminho. Só que eu tô pensando assim, poxa, você pagou o preço, você falou de time, tal, você deve ter aí algumas coisas de gestora, que talvez você nem imagina, mas é muito forte. O que você vê que, para ter um time na mão, um médico gestor precisa fazer, efetivamente? Por que você consegue ter teu time? Eu não tô falando de rasgar cedo aqui não, mas eu vi as meninas lá. Uhum. E eu vi o tanto que elas não só ficaram felizes de te ver no palco, eu tô falando, mas o olho delas brilhava, teve uma até que chorou, teve uma filmando. E você vê que elas estavam presentes. Uhum. Eu já vi tanto médico investir em secretária, a gente tem uma comunidade gigante, mais de 14 mil alunos entre médicos, secretárias, bom, que a gente já vendeu. Eu já vi tanto médico falar, secretário, tô te dando um curso, uma oportunidade, a pessoa não ligar para aquilo, não fazer o curso, não colocar em prática. Mas por que eu vejo? Porque não consegue engajar. Uhum. E você conseguiu engajar as meninas. Sim. O que você tem de gestora que você pode compartilhar com seus colegas? Olha, a primeira coisa que eu tenho no meu time ali é eu trato elas com muito respeito, Vitor, sabe? E eu coloco elas no nível de merecimento para elas entender que elas merecem ter uma vida próspera, assim como eu tive. Então, compartilha a minha história. Se eu sair lá de um caixa de supermercado que limpava até o chão no mercado e conseguir ter uma vida hoje digna, eu passo isso para elas, Vitor. Eu acho que elas precisam também ter essa visão e saber que elas merecem. Então, eu trabalho muito merecimento na minha clínica. Eu falo, você merece ter um carro bom para você andar, uma escola boa para o teu filho. E da onde sai isso? Então, eu bato nisso toda reunião. Da onde sai? Disso daqui, do nosso sonho, do nosso propósito, no qual não é só a clínica faturar mais, é todo mundo faturar. Então, eu plantei essa visão de merecimento e de bonificação. E antes eu não tinha essa visão, mas dentro do Raimed mesmo, lá, essa questão de meta foi uma coisa que virou a chave. Falei, por que não elas não serem tão bem bonificadas se a clínica está indo super bem também, né, Vitor? Tá. Então, eu comecei a falar muito sobre isso. Então, eu me posiciono sempre às segundas-feiras, coloco lá um vídeo motivacional sobre venda, falo sobre venda. Ah, é mesmo? É mesmo. Nessa reunião às 9 da manhã, Às 9, começa com um vídeo. um vídeo motivacional. Você busca na internet. Busco na internet, vejo lá, alguns eu vejo no Instagram dos meninos aí do seu time, sobre venda, sobre isso, sobre missão. Coloco para eles motivacional, coloco os números no quadro, coisa que eu não tinha antes. Então, essa semana, até hoje fizemos quanto? Tantos. Quanto que falta para a gente fazer X? Falta tanto. O que a gente vai fazer junto? E começo a colocar o merecimento e trazer ela junto comigo, Vitor. Então, todo mundo ali sonha o que eu sonho. E aí, isso é muito legal. Então, por isso que ali todo mundo vibra. Então, eu vejo que todo mundo ali gosta mesmo de estar ali com a gente. E eles entenderam que ali não é só emagrecer uma pessoa ou tratar uma pessoa. Não, a gente quer um atendimento acolhedor, humano e que resolve o problema e a dor do paciente. Sabe quem ganha esse jogo? O paciente. O paciente. Mas vamos agora trazer para um jogo de gestão. Geralmente ganha esse jogo e você está ganhando por causa de uma coisa. Você criou uma rotina. Rotina. É toda segunda às 9 da manhã e não é assim, essa deu, essa não deu. Não. Ai, doutora, tem como atender esse paciente que ele vai viajar, não sei o que lá. Aí deixa ele fazer a reunião. Doutora, esse daqui, paciente vai vir com a mãe. Consegue atender hoje às 9? Não. Todos os dias às 9 da manhã eu tenho uma rotina que eu vejo meta, coloco o vídeo, conto uma história, falo dos produtos que a gente vende, ouço as meninas e vou pro jogo. Eu sempre falo, eu não tenho medo, e essa até é uma frase, se eu não me engano, do Bruce Lee, mas eu sempre repito, né? Eu não tenho medo do homem que consegue dar 1000 chutes diferentes. Eu tenho medo daquele que treina 1000 vezes o mesmo chute. Por quê? Porque esse cara tem consistência. Ele vai ficar... Constância. Ele vai Essa ficar... é a palavra. E uma coisa, Vitor, que virou assim, quem nunca foi no Raimed, eu convido a ir, que virou na minha cabeça, até isso virou, até eu falo isso, na clínica, que você fala lá, constância, esta é a palavra. Isso. Né, você coloca Tem lá as isso, palavras. né? As palavras que você coloca lá a chave. E eu comecei a olhar aquilo e falei, cara, Nem ligava, né? eu nem ligava pra ele. Aí eu comecei a falar até pro time, gente, a gente tem que ter constância. Começa a fazer. Eu falei, até um dia eu falei na reunião, vocês começam e param. Começam e param. Isso. Não, dá um estirão e para. Eu falei, não é assim o jogo. Não. O jogo é todo dia, todo dia, todo dia. Só que antes, Vitor, eu falava algo e deixava. Um mês depois eu fazia outra reunião. Hoje não. Eu falo, segunda. Na outra segunda, por que não foi executado? O que não foi bom? Por que não fez isso? Total. Né? Mas até eu chegar nesse nível, Vitor, foi muito trabalho lá, aprendendo com vocês, os meninos
do seu time que nos mentora ali, dando os insights. Mas eu tinha essa ideia também, igual os colegas têm. Ah, não vou tirar uma hora da minha agenda, porque senão eu vou deixar de faturar. Não, você está ganhando em fazer isso, tá né? Louco. Até questão de gravar vídeo, você falou assim um dia, não, tira um horário, nem que seja uma vez no mês ou uma vez na semana, tal horário para gravar. Eu pensava, nossa, tirar um horário da agenda para gravar? Deixar de ganhar? Deixar de ganhar? Não. Na verdade, você não está deixando de ganhar, você está ganhando ainda muito mais. De produzir conteúdo, de fazer gestão. Pois é. É que a pior besteira para o empresário, nós somos empresários, que ele pode cometer em qualquer área, seja na gestão, seja gravando vídeo, seja ele confiar no quando der. Uhum. Não, eu vou gravar vídeo, fica tranquilo, vai dar a semana, quando der. Isso não existe. Não existe. Se você não tem horário para as coisas, isso não existe. Leide, seguinte, passamos aqui por um overview, só que nem tudo são flores. Numa gestão, fala para mim quais são as maiores dificuldades como uma médica que consegue chegar onde chegou, mas mesmo assim a gestão ainda pega alguns pontos. Onde você vê que, poxa, Vitor, isso aqui é uma coisa que na gestão é difícil, só que eu já entendi e já estou resolvendo dessa maneira. O que você tem para trazer para a gente de gestão de consultório, onde é que é um grande gargalo? Talvez seus colegas estão passando pelo mesmo gargalo aí. Vitor, eu falo assim, que hoje é você alinhar. Eu falo que a minha maior dificuldade, só que agora eu consegui um time legal, né? Uma das minhas maiores dificuldades era alinhar o time do marketing, né? Eles tivessem aquela visão que vocês nos passam ali dentro do conhecimento de vocês, com as meninas da agenda. Comercial e marketing. Com comercial e marketing, né? Então eu via que eu jogava um jogo assim, tava jogando um jogo na minha clínica muito triste, porque eu cobrava do marketing, o marketing jogava na secretária. Tô trazendo lead, mas o lead não é bom. O lead não é bom. Aí aquela coisa ruim, né? É. Que daí você não achava da onde. Eu pensava assim, tá, mas. E eu sou uma pessoa muito resultadista, então eu tava olhando, não tava conseguindo resolver aquilo. Às vezes a agenda flutuava, Vitor. Né? Uma agenda que hora tava muito, hora tava estranha, hora vinha muita gente que talvez não era o nosso público ali, enfim. E aí depois que eu consegui alinhar o time comercial com o time da agenda, as coisas fluíram muito melhor. Né? Eu acho que a gente tem que estar ali no jogo de todo mundo falar a mesma língua para você conseguir. Então a gente quebrou muita cabeça, eu falo, Vitor, eu quebrei muita cabeça, acho que uns 2 anos. Assim, até alinhar tudo isso. Entender que o jogo não era ficar nessa empurra-empurra. Não era ficar nesse empurra-empurra. Como é que você quebrou? Fala aí pra mim. Então, Vitor... Eu sei que são várias coisas, mas traz uma ou outra. Que a gente quebrou? Então, eu comecei a ficar um pouco mais presente, né? Nessa questão de cobrança. Né? Antes eu jogava lá, final do mês me passava um relatório, como que estava a minha agenda. Hoje não, eu cobro semanal, né? Como que tá. Então, de semana em semana, eu cobro, tá assim, foi tantos agendamentos. E antes eu não olhava muito para o agendamento. Eu olhava lá para a agenda, tem paciente, beleza. Não, agora eu quero saber quantos agendamentos teve na semana. Sim. Então, antes não tinha muito essa reunião de meta de agenda. Até isso a gente colocou. Antes eu só tinha reunião de meta de venda financeira. Não, faturamento. Hoje a gente tem meta de agendamentos, meta de tudo. Né? Então, essa reunião semanal foi uma coisa também que me trouxe muito mais clareza de como que estava caminhando e por que não estava resolvendo. E o porquê que está baixo, por que está flutuando assim a agenda. O que está acontecendo? Né? Então, eu estar ali presente, cobrando mais, também foi uma coisa que virou, né? Que mudou. O olho do dono, né? Vai engordar sempre. Sim. Você falou, aí nesse comercial, você falou que tudo tem meta. E você trouxe para mim que lá, inclusive, tem muito paciente que vem de indicação. Como é que você hoje faz um programa de indicação? Como é que acontece no seu consultório? Lá a gente já testou de todas as formas, tá, Vitor? Mas lá o que mais funcionou para nós foi assim. O Vitor vem, faz uma consulta. Se o Vitor indicar alguém, o Vitor ganha R$200 em cashback para usar na clínica e o indicado ganha R$200 em cashback para usar na clínica. Simples. Simples. Não tem muita firula. Olha só. É tranquilo. Então os pacientes começaram a falar, doutor, eu tô mandando paciente para você. Eles viraram uns fãs, né, Vitor? Acho que você fala isso, né, no curso. Virou fã. Então o paciente virou fã. Então os promotores da gente, né? Então eles começam a indicar e mandam no Instagram ainda, Vitor. Doutor, vai mais um aí que eu indiquei. Que bom. Agora eu tô curioso. Esse paciente que vai 6 mil, vamos pegar 7 mil um programa de tratamento. Se ele ganha R$200, ele vai, cada R$1.000, 5, ele vai precisar indicar 35 pacientes. Já teve paciente que fez o programa inteiro de tratamento de graça? Acho que ainda não. Ainda não, mas teve uma paciente que já tem 2 mil que ela trocou para fazer... 2 mil. Indicou 10. 10. Ela trocou em sessões da máquina da tecnologia. Que loucura. Né? Então ela tem uma família grande ou ela tem muita amizade? Não, ela tem muita amizade e a família dela trouxe toda também, sabe?
Mas a gente não tem, eu também, Vitor, não tem esse problema. Por exemplo, quando eu vejo que um paciente não liga muito para essa questão de cashback, né, que ele, não, tal. Tipo, pra mim 200. Pra mim, daí eu vejo que é um paciente que investe muito lá, eu vou e dou uma tecnologia para ele fazer, né, tipo 10 sessões da máquina, Sim. ou drenagem, ou a bota pneumática que a gente tem lá. E todas essas máquinas já não é você que faz. Não sou eu que faço. Isso. Né? Tem que ser a técnica você. não é eu. Não é a minha hora, né? É a hora da minha técnica de enfermagem. Então eu coloco isso e eles ficam muito felizes. Porque os pacientes gostam de estar ganhando alguma coisa, de ser valorizado, né, Vitor? Mas aí esse paciente, ele só ganha o cashback não é indicando, é só de quem agendou mesmo. Só de quem agendou. Só né? o agendado. Só o agendado. Ou é o realizado. Porque tem 3 maneiras de, me indica. Aí o cara indica ganhou R$200. A segunda, só se a pessoa agendar. Agendou, ganhou R$200. A terceira, não. Só se ele compareceu na consulta. Compareceu na consulta. Então lá o teu assim. Compareceu. Compareceu. Mas é simples. É uma simples, regra é uma muito coisa simples. simples. Compareceu, ganhou R$200, amigo. Sim. E o teu ganhou R$200 é preto no branco. Preto no branco. Muito E eles bom. ficam muito felizes assim com o programa de indicação. E é uma coisa assim também que mudou muito, sabe, Vitor? Nós tínhamos um grande número de pacientes que vinham por indicação. Só que agora, nossa, tá muito mais, né? Então a gente tem muitos pacientes que indicam e fica indicando. Tem que ter coragem, é porque você fala... Tem que ter coragem. Deixa eu te falar uma coisa. Eu posso falar para 10 médicos aqui. Só um vai ser leidiano. Que vai olhar e falar, vou fazer. O outro vai falar assim, meu paciente não vai gostar de indicar, não. A minha área, leidiano, para você é fácil, foi de emagrecimento. A minha área é cólica, ela não quer mostrar para as amigas que tem cólica. Meu amigo, lógico que ela quer falar para amiga, eu tinha cólica, eu não tô sofrendo mais, amiga, vai lá. Qualquer coisa. É que eles estão achando que não. Aliás, talvez um proctologista vai ter um pouco mais de dificuldade, mas não acho que também o paciente vai indicar, vai lá e faz. Né? Testa. A pessoa não faz. Tem que fazer. Não faz. Leide, seguinte, você tem feito uma coisa muito interessante, que é entender que eu tô numa cidade, só que do lado da minha cidade tem outras cidades e que eu preciso fazer um marketing individual para cada cidade. Sim. Pegar uma região. Uma região. Como é que hoje o teu marketing, que eu achei isso muito legal, você consegue chegar em cidades vizinhas e atrair os pacientes da cidade vizinha? Você tem que colocar a mesma campanha, o mesmo anúncio ou não? Muda de cidade para cidade? Muda de cidade para cidade. Então a primeira coisa, Vitor, eu olhei assim para minha região e pensei quais são as cidades mais potenciais que podem trazer pacientes que querem o nosso produto, o nosso trabalho, né? E que tem condição de investir, né, no nosso produto. Sim. Claro, não adianta trazer volume se não for pacientes que não conseguem investir naquilo que eu tenho para oferecer. Então a gente viu que a 240 quilômetros da minha cidade mesmo, tem uma cidade, não que as outras não sejam importantes estar ali, né, mas que é uma cidade com potencial muito alto. Né? A gente olhou até o PIB dessa cidade, é a quinta cidade que tem maior concentração. PIB do Brasil? Do Mato Grosso, né? Ali, da região que mais, a quinta cidade mais rica do Mato Grosso. E estava ali próximo da gente. Então a gente olhou e falou, aquelas pessoas que moram ali, será que elas não precisam também desse tratamento? Claro, né? Total. E aí a gente começou a colocar, né, em cada cidade um marketing ali diferente. Já diferente. Entendendo qual que é a realidade, tipo, o agricultor ali como que é a visão dele, né? Quem são aquelas pessoas. E isso começou a trazer bastante pacientes da nossa região. Tem uma cidade lá também muito boa, que traz muito paciente, chama Canarana. Todo dia na minha clínica tem 3, 4 pacientes de lá. Então começou a vir muitos pacientes dessa região, né? Que tá ali ao meu redor. E faz esse movimento na minha clínica. Sim. E também indica muita gente, sabe, Vitor? E aí você vai lá e coloca anúncio para essas cidades. Para as cidades. Cada campanha ali para uma cidade diferente. Para uma cidade diferente. Para atrair esse paciente. Sim. Agora, eu vou te falar uma coisa. Só vai entender que... Qual cidade? Você falou Canaã? Canarana. Canarana. Só vai entender que Canarana é o 5º maior PIB do Mato Grosso quem tem esse tempo de segunda-feira ou para intencionalmente buscar. Gente, eu vi na minha região inteira. Qual cidade, região que tem um grande PIB, que eu poderia atrair esse paciente, dar alguma vantagem para ele. O pessoal que está no automático não tem tempo para isso, não. Não tem. E Canarana, Vitor, não é que tem a melhor, né, a renda, é querência, né? Canarana vem muita gente e Querência é que nós estamos abrangendo agora. Mas eu parei e olhei para Querência e falei, Querência é uma cidade muito boa. Então vamos trazer os pacientes dali também, que eles precisam também, né, Vitor? Então ela é uma cidade também que está vindo bastante pacientes de lá. E assim como Canarana também é uma cidade Sim. que investe muito na nossa clínica também, né? Assim como é a minha cidade. Mas a gente olhou, eu parei e fui olhar. Fui analisar. Total. Porque eu sabia que a minha cidade, Vitor, querendo ou não, é uma cidade pequena mesmo. Não adianta eu esperar só dali, né? O fluxo do nosso paciente ali. Então a gente olhou para a região. Não, é isso. Então o segredo, um dos playbooks de uma cidade pequena, entre aspas, é eu entender não a cidade, mas a região. A região. E eu ter a coragem de colocar
criativos, anúncios em Pra cada uma dessas cidades. cada região. E teu colega tá falando, mas na minha não dá certo. Ele nem testou. Nem testou. Isso é uma crença limitante. Falando em Sim. crença limitante, o que a Leidiane de 5, 10 anos tinha de crença limitante, que eu já não tenho mais, ela olha e fala como você era bobinha, Leidiane. Nossa, Vitor, olha, Vitor, eu te falar, eu acho que hoje eu não tenho mais nenhuma crença. Lá atrás era essa questão, tipo, eu não conseguia passar para um paciente uma vitamina D, por exemplo, num valor de R$ 200, que eu olhava assim e falava assim, o Vitor? Não. O Vitor, o que ele vai pensar de mim se eu passar isso aqui para ele? Nossa, mas o que ele vai falar de mim, né? Hoje, Obrigado, Vitor, eu vou falar. eu vou falar o quê? Obrigado por você ter me ajudado, né? Hoje, Vitor, eu não tenho mais, Vitor. Virou Certo. muito a minha cabeça, assim. Eu virei de uma pessoa totalmente com muitas crenças, no qual eu era bloqueada totalmente. Eu olhava assim, pensava que eu ia viver de consulta. Até o dia que eu sentei naquele banco daquele Raimed e vi os colegas falando que fazia plano de tratamento de R$ 50 mil. Teve um colega que me chamou a atenção que ele tem um horário específico na agenda, você deve saber qual que é, que ele o valor da consulta parece que é o dobro. Então ele deixa um horário reservado. E aí eu pensei, como que esse cara vende o dobro da consulta por ter um horário reservado, que ele fala assim, não, tem alguém que está com urgência nesse horário, se você quiser tem tal horário, que é o horário do almoço dele que ele tirou. E justo. Justo, né? ele fala, gente, hoje eu não vou almoçar. Não vou almoçar pra eu... Paga um pouco mais. Paga um pouco mais. Então, quando ele falou aquilo, eu falei, nossa, tem gente que paga o dobro de uma consulta para ser atendido antes? E tem, gente. Tem. Basta a pessoa ter confiança, oferecer aquilo, né, Vitor? E acreditar. Total, tem que acreditar. Vamos para as perguntas agora rapidinho, que você vai dar a resposta assim na lata que vem para você. Seus colegas estão travados por quê? Por conta de atender plano de saúde. Atender plano de saúde. O que é viver uma vida plena para você hoje? Viver uma vida plena, é ver minha clínica faturar muito bem e eu ter condição de dar para minha família e oferecer para minha família uma qualidade de vida no qual eu nunca tive na minha vida inteira. Então eu sempre tive vontade de comer uma comida melhor. Na época da faculdade eu juntava R$ 10, R$ 12, isso é uma verdade. Eu e o Rodrigo juntava o dinheiro para a gente comer um espetinho que custava R$ 12 uma vez ao mês. Então eu falo que vida plena não tem a ver só com o dinheiro, mas o que o dinheiro proporciona para minha família hoje é algo para mim assim muito muito forte, sabe? Hoje eu tô aqui no MedBoss e eu consegui trazer toda a minha família, né? Então isso há 3 anos atrás jamais eu conseguiria fazer esse investimento, né? Então eu falo que hoje é proporcionar para minha família aquilo que eu nunca tive. Qual foi o maior aprendizado que a Leide, caixa de supermercado com 14 anos, teve que hoje ela usa esse aprendizado? Que, Vitor, basta você querer. Se você quer alguma coisa, não existe um limite para quem quer. Né? Então eu falo de mim, eu não tenho, nunca nasci no berço de ouro, meu pai até hoje é consultor civil, minha mãe é do lar, então eu sempre fui uma pessoa que eu não vim de família rica, na minha família não tem nenhum médico, então você quer, você consegue, basta você querer acreditar e ser ousado para colocar em ação. Então eu acho que dos meus diferenciais é porque eu sou uma pessoa muito ousada, né? Então eu acredito muito naquilo que me passam e que eu aprendo, eu amo aprender, Vitor, então eu sou uma pessoa que eu tenho sede de conhecimento. Então eu tô aqui, já tô pensando o que eu vou aprender nesse mastermind aqui. E a minha equipe fala, doutora viajou, quando ela voltar, se prepare, que já tem coisa nova. O mundo é outro, é pré e pós. Qual o maior ensinamento que seus pais te deram na vida? Caráter, Vitor. É. Meu pai me ensinou que a gente nunca pode passar a perna no outro para estar em alguma posição. Tanto é que se eu estou aqui hoje foi por mérito meu mesmo, né, por força de vontade minha e nunca foi tirando nada de ninguém. E hoje eu coloquei na minha cabeça, Vitor, assim, porque antigamente eu tinha uma crença que eu pensava assim, que vão falar de mim? Eu não posso ganhar dinheiro ajudando o paciente, porque isso não é algo legal. Não, é super legal. Na realidade, não é ilícito isso, né? Eu tenho algo para oferecer, eu batalhei por isso, eu estudo para isso, eu posso resolver seu problema, por que eu não posso cobrar pela resolução do teu problema? Não é? Total. Então, isso que eu aprendi, então, mas não foi passando a perna em ninguém, nem tomando de ninguém. Hoje eu não olho dessa forma. Eu resolvo o problema de uma família. Eu resolvo o problema de um pai, de uma mãe. Então eu pego vários depoimentos lá de pais. Esses dias mesmo eu peguei um agricultor lá, o cara super rico. O cara, na realidade, milionário. E ele falou assim, doutora, muito obrigado, porque eu passava meses sem querer nem sair do quarto para ir na minha fazenda. Nem na minha fazenda eu queria mais ir. Nem sair com as minhas filhas. Ele é pai de 4 filhas. Eu tinha mais ânimo para nada, nem para viver. Então um cara jovem, que não é um cara muito velho, construiu um patrimônio riquíssimo e não tinha vontade de usufruir do patrimônio que ele tinha. Então, o que eu gero nele, Vitor? Né? Sonho, realização.
Então eu posso ganhar muito bem por isso. Sim. Então é isso que os médicos têm que entender. Para filho, qual o maior ensinamento que você quer deixar? Para Maria? Para Maria eu vou deixar um ensinamento, Vitor, que eu falo que é o que eu falo, repito para todo mundo. Todo mundo pergunta assim, quer que a Maria seja médica? Eu falei, a Maria ela vai ser uma menina de sucesso em qualquer coisa que ela fizer. Porque, Vitor, você pode ter uma boa renda, você pode montar um baita do negócio sendo o que você quiser. Basta você acreditar. Sabia que, Leidiane, vou te contar um segredo meu. Minha filha nasceu, eu fiz 2 promessas para mim. A primeira, que nem um dia da minha vida, enquanto eu pudesse, a não ser que um dia eu não tenha internet, eu esteja longe, eu ia deixar de falar eu te amo pra ela. Então, se ela vivesse 10 mil dias na Terra e eu pudesse estar junto, os 10 mil dias eu ia falar te amo. E uma outra coisa, eu pensei assim, qual palavra que todo o dia eu vou repetir para ela levar isso como um DNA? E a palavra que eu escolhi foi coragem, porque eu acho que uma mulher com coragem, Sim. aquilo que ela for escolher, aquilo que ela fizer, ela vai conseguir empreender, fazer o que ela quiser. O que ela quiser. Eu toda noite falo, te amo, você é uma menina, ela fala, corajosa. Até antes de eu falar, já estava corajosa, quase dormindo. Já virou automático, mas desde criancinha. Então eu escolhi essa palavra pensando, eu quero moldar um DNA. E você falou a mesma coisa. Sim. Muito bom. O que, agora pra gente chegar nos finalmente, o que a Leidiane gestora é? O que a Leidiane gestora é? Se a gente pudesse definir em poucas palavras. Em poucas palavras? Eu sou uma pessoa de muita fé, Vitor, como gestora. Uma pessoa de muita coragem, né? E muito disruptiva, Vitor. E eu falo que uma coisa que está dentro do meu sangue é agilidade e execução. Então é algo que eu tenho uma urgência, assim. Você fala para mim, Leide, faz tal coisa, cara, eu tenho uma urgência de colocar aquilo em ação e executar. Então eu sou uma pessoa muito executora, eu gosto demais de fazer aquilo que me propõe a fazer, né? Então eu definiria eu como essas 2 palavras, as principais características. E a Leidiane médica é? Uma pessoa, não vou falar viciada, né? Mas uma pessoa que ama o conhecimento, Vitor. Então, assim, eu tenho um vício, na realidade, de verdade, no conhecimento. Então, eu estudo praticamente todos os dias, praticamente eu estudo mais que 1 hora por dia. Você tem alguma coisa para indicar para seus colegas? Seja livro, filme, experiência, visita tal lugar, alguma coisa para indicar que você fala, olha, isso aqui eu vi recentemente, ano passado, mas que mudou? Ou mudou, ou que te trouxe uma mensagem. Bom, eu indicaria para meus colegas, primeiro, um livro que mudou assim minha cabeça foi aquele Pai Rico, Pai Pobre, né? Aquele livro virou uma chave na minha cabeça. E o que virou mesmo, Vitor, de verdade, é eu ter ido no RaiMed. Então, assim, se você hoje está aí como colega médico e quer e tem sonho em ter sua clínica, você não tem ou tem, está patinando, vai lá entender sobre gestão, sobre processo. Então, eu indicaria isso para os colegas que estão aí travados, né? Que não entenderam um pouco sobre o negócio. Porque ali dentro do RaiMed mesmo, que é um dos eventos do Vitor que eu não canso de indicar, né? Você vê outras experiências, vê colegas fazendo algo que você fala... Eu até duvidava do que eu ouvi ali, quando eu escutei a primeira vez. Pagou alguém para estar lá. Eu falava, pagou? Como assim esse médico, né? E me chamou a atenção, Vitor, que quando eu fui nesse RaiMed, que eu indico a vocês ir, tinha uma cirurgiã plástica lá, bem senhorinha, você deve saber, uma japonesinha. Sim. Então, quando eu olhei, assim, meus colegas, eu olhei lá, eu pensei, cara, eu tô atrasada, mas não. Tinha colegas de 60 anos, 70 anos ali, médicos, querendo aprender. Então, eu sou uma pessoa muito humilde também. Eu olho assim e penso, se eu posso aprender mais e mais, eu vou querer aprender. E quando eu vi um colega mais velho que eu, já ali, pensei que estava no fim da carreira, sentado ali para aprender, Vitor, aquilo virou minha cabeça, né? Então, o que eu indicaria para os colegas era essa leitura e participar do RaiMed, assim, que você já ia ter uma noção bem diferente sobre o que é a medicina de verdade. Você falou aqui ir pro RaiMed, só que eu posso falar porque enquanto eu dou a palestra, tem lá 200, 300, 400 médicos, já teve uma edição de quase 400. Eu vou te falar que parece que não, mas eu tô vendo quase tudo. Pra mim não é só ir pro RaiMed, porque tem muita gente que foi. Pouca gente ficou ali na frente igual você. Sim. Levou time, ficou anotando e ficou presente. Sim. Tem gente, as pessoas estão indo para os lugares e não estão ficando presentes. Exatamente. Nós fizemos uma hora de conversa aqui no qual eu fiquei presente para você, esqueci. Nem lembro que tinha pessoas sentadas aqui ao redor da equipe. Você também, eu vi que você ficou presente e entregou o teu máximo. Sim. Ou seja, você é uma pessoa muito intensa, porque você está presente. Sim. Você está presente para o paciente, para o time. Aqui nessa entrevista, estava lá no RaiMed. Sim. Isso é uma característica importante demais. Sim. E Vi, toda vez que eu vou no RaiMed mesmo, eu tenho lá meus caderninhos do RaiMed, tá? Eu vou abrir isso para você.
Mas eu tenho meus caderninhos do HiMed, dos cursos que eu vou, MedBoss também. Sempre, gente, sem brincadeira. Eu já sento lá com o meu caderninho preto e já começo a fazer a lista. Eu coloco 1, 2, 3, 4, 5. De verdade, Vitor, eu faço uma lista de um lado, do outro, 3 folhas, 4 folhas de coisas que eu quero implantar na clínica. Quando eu chego, eu sento com o time. Vamos fazer isso, quanto tempo nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Alguns remédios eu vou, olho no caderno e falo, nossa, que eu não implantei ainda, eu tenho que implantar isso daqui. Então eu chego lá e já coloco tudo que eu vi no final de semana em ação. Então as meninas já sabem. Quando eu venho, eu já volto com a lista de coisas para a gente estar executando. E às vezes até no meio do evento eu já mando, ó, eu vi isso aqui que é bom, vamos fazer, vamos testar, vamos colocar em prática, sabe? Então eu tenho essa recomendação, igual você falou, estar presente, né? Não adianta você, sei lá, um obeso intelectual, você vai em evento e não coloca em ação. Você tem que ir já com sangue, né, nos olhos. Vou lá, vou absorver o máximo que eu conseguir, vou pegar a ideia do colega e vou fazer, vou colocar ali na minha clínica. Tanto é que algumas coisas da minha clínica eu peguei de alguns colegas do MedBoss, que me deram assim, coloca isso na sua clínica, coloca polissonografia, Investe, investe nisso, faz isso. Eu fui pegando as ideias e colocando em minha ação. Leidiane, foi um prazer bater esse papo contigo. Ótimo. Eu aprendi mais do que eu falei. Você é uma máquina de falar. Você não travou em nenhum momento. Amém. Na hora que eu dei o play aqui na máquina, aconteceu. Amém. Só que eu sou humano e nem sempre eu pergunto tudo aquilo que você esperava que eu perguntasse, o que a plateia espera que eu pergunte, ou o ouvinte. Tem alguma coisa que eu não perguntei para a Leidiane, e que se a Leidiane tivesse entrevistando a Leidiane, ela perguntaria, e aí você vai fazer a pergunta, você mesmo vai responder, e depois você vai finalizar, deixando um recado final para o seu colega médico, que quiçá daqui 12 anos e 7 meses vai dar um play nisso aqui no carro, vai ouvir esse podcast e talvez uma mensagem que você falou vai curar um anseio desse médico, uma possível, ele vai voltar a enxergar a vida como possibilidade, uma possível até depressão, ou até mesmo um caminho de eu consigo realizar. Então, olha, você vai fazer a pergunta que eu não te fiz e depois trazer a mensagem final para o seu colega e eu já me despeço para mais um episódio do Médico Celebridade Cast. Esse foi especial aqui nesse ambiente e com essa pessoa que tem muito a ensinar. A pergunta que eu faria para mim que você não fez, Vitor, é qual foi na vida inteira a minha maior dor? Então, a minha maior dor foi o abandono da minha mãe, quando eu tinha 4 anos de idade. Então, às vezes as pessoas olham e acreditam que talvez eu tenha uma vida perfeita ou que eu tive uma estrutura familiar perfeita. Não tive. Então, eu fui uma pessoa que desde a infância, né? Hoje, meus pais podem escutar esse podcast, não vão ter, né, nenhum problema com isso. Mas eu fui uma pessoa abandonada de pai e abandonada de mãe. Então, a minha história não é uma história feliz, né? É uma história de muito abandono, trauma, rejeição, abuso psicológico, né? Muita dor, uma história muito ferida, assim, mas que eu não me apeguei à minha história triste, né? Eu olhei assim e eu quis mudar a minha história, né? Eu olhei para minha história e falei, essa história não faz parte de mim, foi bom para mim, né? Em alguns momentos, e ela me impulsionou para eu chegar onde eu cheguei hoje, né? E quando eu me tornei mãe, Vitor, eu olhei para Maria assim, eu falei, eu não posso dar para Maria e ser para Maria, não dar financeiramente, não é isso, é os valores que me faltaram, né? Então, se hoje eu estou aqui, não foi porque meu pai acreditou em mim, não foi porque minha mãe acreditou em mim, até porque eu nem tive convívio com a minha mãe, né? Foi porque eu mesmo quis. Fui eu, Vitor, não foi ninguém. E a mensagem que eu deixo para meus colegas é, se você tem uma história, né, seja qual for, seja uma história triste ou feliz, ou seja uma vida que você está levando que você acha que você não merece, né, essa vida que você está levando, não olhe para as suas dificuldades e coloque aquela dificuldade como um gigante na tua vida. Acredite que você é capaz, assim como eu fui, assim como eu saí lá de um caixa de supermercado, de um atendente de padaria, que eu também trabalhei numa padaria, limpei chão. Hoje meus patrões, né, que eu trabalhei no supermercado, são todos meus pacientes e investem muito na minha clínica. Então, se eu conseguir sair daquela realidade e hoje trazer até quem acreditou em mim lá atrás, né, como operadora de caixa, hoje acredita no meu trabalho como médica, você também pode conseguir mudar a sua história. Basta você querer e acreditar. Muito bom. Cara. Viu? Coisa linda de ouvir. Obrigado. Bora, muito bom.